bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os livros favoritos da Selena Gomez, porque sim, eu li os livros favoritos dela e estou vindo aqui para poder discutir com vocês. Mas antes de começar a falar um pouco mais das leituras favoritas da Selena Gomez, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like nesse vídeo, que isso me ajuda demais, a ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E também aproveite para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é Bubble, e o Instagram, que é o Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar, eu li o livro Sinais, A Linguagem Secreta do Universo, da Laura Liane Jackson. Na verdade, eu li esse livro em book em inglês, porque eu não sabia dessa versão em português, mas um dia pesquisando sobre a autora, eu descobri que ela tinha, que os dois livros dela tinham sido publicados aqui também no Brasil. E eu comprei pra dar pra minha mãe, mas só tô aqui com esse livro pra poder mostrar pra vocês e até pra quem se interessar. Tem aqui esse livro aqui no Brasil, a edição português, pra vocês poderem comprar. Não depende apenas só da edição em inglês. Acho que como o próprio nome do livro já diz, esse é um livro de não ficção. Já a autora, a Laura, ela é uma médium psicanalista. Ela vai contar um pouco da experiência dela, dessa conexão dela que ela tem com o universo, com o pessoal do outro lado, que ela fala que é o time da luz, que são os sinais de Deus, dos nossos guias espirituais ou anjos da guarda, como você preferir chamar, e também dos nossos entes queridos que já se foram. E ela fala como foi essa conexão dela receber mensagens, como ela foi ajudando as pessoas. Então aqui no livro tem vários relatos de várias pessoas, dessa questão de realmente de perceber que você está recebendo sinais do universo, de você interpretar esses sinais, da linguagem de cocriação. É um livro ao mesmo tempo que não é de autoajuda, acaba sendo um pouquinho de autoajuda, e por mais que fale sobre o universo, sinais do universo, linguagem, como se comunicar, guias espirituais, seu time da luz, não é necessariamente um livro de religião. A autora, a Laura, ela vai contar sobre essa experiência dela como médium psicanalista, dela conseguir fazer leitura para as pessoas, de conseguir pegar alguns sinais para essas pessoas, ainda mais pessoas que estavam passando por um luto muito grande, de como essas mensagens, esses sinais traziam um alívio para essas pessoas. Então foi um livro realmente que mexeu muito comigo. Eu, Bruna, eu nunca teria iniciativa própria de ler esse livro, porque eu não sou uma pessoa que lê muito livros de não ficção, ainda mais um livro que, ao meu ver, poderia ser uma coisa meio autoajuda ou religião. Eu nunca iria buscar esse livro por si só, eu nem sabia que esse livro existia, até decidi ler os livros da Selena Gomez, os livros favoritos da cantora. E aqui no início do livro, a Laura, a autora, ela fala o seguinte, que esse livro não chegou pra gente por acaso. O leitor que tá lendo esse livro, era pra pessoa ter encontrado esse livro, era pra essa pessoa não era coincidência, não era um simples acaso. Então, eu acredito que por algum motivo maior, eu ter tido essa ideia de gravar esse vídeo da Selena Gomez, me trouxe esse livro incrível, que pra mim foi muito fundamental, ainda mais por falar dessa questão de entes queridos, mensagem do universo, se comunicar com o universo, de cocriação, que é uma coisa que eu venho estudando um pouco mais desde o ano passado, comecei a jogar tarô, entender um pouco mais sobre o universo, essas questões um pouco mais místicas, como algumas pessoas costumam chamar. E por eu estar passando por uma situação de luto, por ter perdido uma pessoa muito especial pra mim, ler esse livro trouxe um reconforto muito grande pra mim. Tem várias histórias aqui. Gente, eu fiquei arrepiada enquanto eu lendo os casos das histórias. Então é um livro que eu por mim mesma, eu nunca queria saber da existência desse livro, gente, convenhamos. Então eu sinto que esse livro não entrou na minha vida por acaso, foi uma leitura realmente muito transformadora, que, gente, eu fiquei arrepiada. Tem várias coisas aqui que a autora falou que realmente mexeu comigo, tocou muito comigo. Então fica aqui essa minha recomendação. Eu sei que às vezes algumas pessoas não acreditam muito nisso, que o universo manda mensagem pra gente, ou de cocriação, que a gente pode criar a nossa realidade, da energia, que tudo que envolve a gente é energia, a gente é energia. Então eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, acham que é um papo muito de jovem místico, mas foi uma leitura realmente muito poderosa e transformadora pra mim, que tocou bem no fundo do meu coração. Então eu tô aqui também recomendando pra vocês. O segundo livro que a Selena Gomez recomendou foi o livro A Minha História, da Michelle Obama, que é a biografia da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Esse foi o primeiro livro que ela publicou e recentemente, no finalzinho de 2022, ela lançou um outro livro. Mas basicamente aqui nesse livro, a Michelle vai contar absolutamente tudo da vida dela, desde a infanciazinha até o fim do segundo mandato do Barack Obama, em que eles tiveram que deixar a Casa Branca. E é um livro que também de não ficção, e foi um livro muito interessante de ler. Eu não sou uma pessoa que lê muitas biografias, eu não tenho esse estilo de ler muitos livros de não ficção,
biografias, mas eu achei uma experiência muito interessante conhecer um pouco mais da Michelle Obama, que é uma pessoa realmente muito inspiradora, muito interessante, que ela conta muito da infância dela, como foi crescer, dessa questão dela na faculdade, do relacionamento dela com o Barack, que os dois eram pessoas que, por terem criações bem diferentes, tiveram algumas questões complicadas no relacionamento, os dois tiveram que fazer terapia de casal para tentar dar conta, e como é que foi essa loucura da vida política do Barack, como isso acabou influenciando um pouco na relação familiar deles, porque no momento em que ele se candidatou como presidente dos Estados Unidos para poder concorrer às eleições, isso colocou a família dela no olho do furacão. É um livro também que ela fala muito sobre questão de racismo, questões raciais, que ela fala ainda mais na época da Casa Branca, em que eles foram eleitos pela primeira vez no primeiro mandato do Barack, que ela sabia que como eles seriam a primeira família negra indo para a Casa Branca, a primeira família negra de presidentes, o mundo inteiro estaria de olho neles, estaria vendo nos mínimos detalhes tudo que eles faziam e estariam prontos para poder criticar a qualquer momento. Ela também até comenta que durante a corrida presidencial, durante a época das eleições, da campanha eleitoral, muitas vezes ela ia fazendo discurso para poder apoiar o Barack. Ela contava sobre a história dela, de como ela conheceu o marido e de como ele realmente era uma pessoa muito inspiradora. E ela falava a história dela normalmente, só que por ela ser uma mulher negra, a maioria das pessoas viam a postura dela como mais séria e viam ela como uma mulher muito mais agressiva, algo que dificilmente fariam com uma mulher branca. Isso até é uma discussão que está tendo muito nesses dias atuais, até por conta do BBB 2023, que a Bruna Grifal, a atriz que está lá no BBB, ela é extremamente agressiva, mas o pessoal não, tranquilo, deixa. Enquanto a Tina, que foi uma ex-participante do BBB, que foi eliminada, uma mulher negra, só porque ela não quis emprestar uma peruca por César Black, o pessoal taxou ela como nervosa, briguenta, umas coisas assim. Então, enfim, a gente vê a medida diferente, mas é um livro que eu achei bem interessante de ler. E além do livro aqui, a gente também tem algumas fotos, que ela conta um pouco sobre a família dela, tem algumas fotos da família dela com o pai, dos irmãos. Ela fala também muito dessa relação familiar dela. Foi uma leitura muito gostosa de ler, de poder conhecer um pouco mais dessa figura da Michelle Obama, da relação dela com as filhas. Um livro realmente bem interessante, eu li em questão de poucos dias. Então também é uma outra leitura que eu recomendo pra vocês, que é uma leitura muito gostosa que eu tô tendo, bem interessante. E eu realmente gostei de conhecer, que esse também é um livro que eu acho que eu não sei se eu pegaria pra poder ler, apesar de já ter lido o outro livro dela, que ela lançou em 2022. Mas esse daqui eu nunca tinha tido uma curiosidade ou vontade de pegar para ler, então foi bom ter conhecido um pouco mais da vida dessa mulher tão inspiradora. E para poder finalizar a saga de lendo os livros favoritos de Selena Gomez, o último livro foi The Undocumented Americans, que eu acabei lendo no Kindle em e-book, porque eu não achei esse livro em português para poder comprar. E no fim acabei comprando em e-book, porque tava muito mais barato que o livro físico, gente. Enfim, a questão é que esse livro também é um livro de não ficção. E a autora, a Carla, ela vai, como o próprio nome do livro já diz, ela vai contar sobre histórias de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, imigrantes que estão lá nos Estados Unidos e que não tem uma documentação. Inclusive a Carla, ela é filha de pais imigrantes que não tem essa documentação. Ela também não é, porque os pais dela saíram do Equador, foram para os Estados Unidos e depois levaram ela quando ela era bem criancinha. E pelo que eu estava pesquisando, estima-se que a Carla foi a primeira filha de imigrantes não documentados. Ela também a primeira pessoa imigrante não documentada que conseguiu se formar na Universidade de Harvard. E basicamente esse livro se deu após a eleição do Donald Trump, e motivada a isso, a Carla decidiu escrever um pouco mais sobre a vida desses imigrantes legais, como essa questão deles nos Estados Unidos, suas histórias. É um livro de não ficção, mas alguns detalhes como nome e descrições, obviamente a Carla mudou para não expor essas pessoas que já estão numa situação muito vulnerável. Então ela mudou algumas descrições e nomes para a proteção dessas pessoas, mas desde o início dá pra ver realmente que ela tem um sentimento de querer proteger essas pessoas, que ela até fala no livro, que se dependesse dela, ela queria proteger todas as pessoas sobre quem ela escreve, que ela consegue se identificar com essas histórias, com esses relatos, até porque é a história dela, da família dela, então ela fica... Vários casos tocam muito no coração dela, e alguns casos realmente é muito triste você ler, de ver como é o racismo lá também com essas pessoas, com os imigrantes legais, com os latinos, do preconceito também tem. Então tem muitas questões muito tristes e dolorosas nesse livro. O livro da Carla acaba sendo um livro sobre denúncia sobre essas condições que esses imigrantes
ilegais sem documento passam, e tem muitas situações bem duras e difíceis de ler, porque a gente vê essas pessoas que foram para os Estados Unidos com essa esperança de poder viver o sonho americano, de poder ganhar dinheiro, de poder ajudar a família, dar uma condição melhor para a família, e no fim são pessoas que às vezes vivem sem uma condição básica assim, de vida. Ela conta que muitos imigrantes ilegais acabam tendo que recorrer a uma medicina mais natural, porque eles não podem ir aos médicos, não pode ir não pode comprar uma receita. Então muitas vezes tem que encontrar alternativas. Ela também fala sobre algumas farmácias ilegais que vendem remédios sem prescrição, mas ao mesmo tempo a pessoa toma tudo errado porque não tem uma prescrição médica correta, não sabe a quantidade que tem que tomar, a quantidade correta, dos vários riscos. Teve até uma história que eu fiquei bem chocada, que mexeu muito comigo, foi sobre um cara que ele descobriu que ele estava com câncer no cérebro, e o pessoal falou: ou você volta pro médico para poder fazer a radioterapia, a quimioterapia, ou você morre. Aí a moça falou assim: então é isso, então meu marido vai morrer, vocês não podem fazer nada por ele. E o pessoal: não podemos. Então a moça fala como o pessoal tratou da situação com frieza, e que recorrer a uma medicina natural, a uma alimentação mais natural, foi uma forma de tentar dar um pouquinho de qualidade de vida pro marido dela por conta da doença, mas isso não curou ele nem nada, não ajudou, não resolveu a situação. Também conta a história do pessoal de Flint, que foi uma cidade dos Estados Unidos, um local dos Estados Unidos que teve uma crise aquífera, que a água foi contaminada, e que muitos desses imigrantes legais não ficaram sabendo sobre isso e continuaram tomando água contaminada, e das consequências para essas pessoas. A Carla também conta uma história muito tocante de 3 irmãos nascidos na América, então são estadunidenses, que o pai deles foi deportado. Então ela fala sobre a questão da separação das famílias, das consequências que isso traz, que às vezes as crianças se tornam órfãos, ou às vezes a família se quebra e fica assim: o que vai acontecer agora? E ela conta que depois que esse pai foi deportado, a vida das crianças se tornou muito difícil, porque eles moravam numa região bem rural de Ohio. Então o garoto, para poder ir para a escola, tinha que andar quilômetros e mais quilômetros, porque não tinha transporte público, não tinha outra alternativa, e no inverno, para ele poder estudar, era mais difícil ainda. E mesmo assim a Carla falou: gente, estuda, foi estudo que me ajudou, foi estudo que mudou minha vida, então foquem no estudo. E foi muito poderoso falar que ela sempre teve pesadelos, que ela sempre conviveu com esses pesadelos dos pais dela serem deportados, dela ser deportada, de alguma coisa acontecer com a família dela, apesar de que ao longo dos anos os Estados Unidos trouxe algumas consequências para esse núcleo familiar dela. Ela fala que ela sempre conviveu com esses pesadelos, mas já essas crianças estavam vivendo o pesadelo real. Então esse também é um livro de não ficção que eu nunca tinha ouvido falar. E se não fosse também por indicação de Seleninha, eu também nunca teria lido ele, mas é um livro com várias histórias poderosas e transformadoras, e que, ai gente, é muito triste você ver essas pessoas vivendo nessas situações, por mais que essas pessoas estejam lá no status legal. Ai gente, é uma frieza muito grande ver o que essas pessoas passam e não se comover com essas histórias, com esses relatos. É um livro de denúncia, e eu achei um livro bem interessante, que é um livro também que eu não conhecia, mas realmente achei bem interessante esse viés que a Carla trouxe. A gente vê bem essa preocupação dela de querer ajudar esses imigrantes, de querer fazer alguma coisa por eles, porque ela também tem vários desses medos. A família dela de imigrantes, ela é uma própria imigrante que não tem documentação, então foi também uma outra leitura muito poderosa de não ficção, mas ao mesmo tempo uma leitura um pouco difícil em certos termos, porque alguns casos são bem delicados e difíceis. Enfim, gente, assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais das recomendações de Selena Gomez, que pra mim, pessoalmente, eu li 3 livros de não ficção, 3 livros que em situações comuns eu acho que eu nunca teria lido, livros que eu não conhecia, exceto da Michelle Obama, mas os outros 2 nunca tinha ouvido falar, nem sabia da existência. E todos os livros me marcaram de alguma forma, então foram leituras bem interessantes, que eu gostei demais, e que eu também recomendo pra vocês, porque as recomendações da Selena de fato foram muito boas. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, porque isso me ajuda demais. Ativar o sininho das notificações, e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, porque assim mais gente conhece o canal e pode incentivar o meu trabalho, que isso me ajuda demais. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo desse estilo, lendo o livro de outros famosos, mas eu achei interessante fazer da Selena Gomez, porque até então eu nunca tinha visto alguém lendo os livros favoritos dela. Já vi Taylor Swift, Harry Styles, mas Selena Gomez nunca. Então me contem realmente o que vocês acharam, se vocês conhecem algum desses livros.
E contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!